Flamengo, quando começou com seu projeto de estádio e comprou o terreno, a diretoria anterior foi muito questionada qual seria o modelo de financiamento, né? E entre uma das linhas de receita seria o financiamento através do torcedor, né? O torcedor estaria comprando ali, estaria contribuindo com valores sabe, compraria uma cadeira, que não seria definitiva, seria temporária, mas seria uma maneira do torcedor financiar ali o estádio, entre outras maneiras que o torcedor estaria contribuindo, né? Isso pegou muita força depois também que a torcida do Corinthians, a Gaviões, organizou aí uma vaquinha para pagar o estádio do Corinthians, responsável aí, pelo menos sendo dito como responsável pelas finanças do clube está indo mal, né? Mas o ponto é que, passado algum tempo, essa vaquinha do Corinthians, ela não se mostrou efetiva, tá? E não é por culpa da torcida, porque, sabe, pensar que um torcedor vai arcar com uma dívida de 700 milhões é meio fantasioso. Passado 4 meses, o Corinthians arrecadou 36 milhões, e isso representa 5% do que haviam projetado angariar, né? São os 700 milhões. Faltam 4 meses para terminar a vaquinha. Certamente não vai conseguir os 700 milhões, se muito, porque o valor vem diminuindo, né? A adesão no início foi muito forte, porque era novidade, alguns lá depositaram um valor maior do que a média, mas se muito vai alcançar 10% daquilo que havia se proposto, né? 10 milhões, 36 milhões, 70 milhões, é um valor muito absurdo ainda, e a torcida do Corinthians está de parabéns, tá? Não é esse o ponto. O ponto é que o planejamento financeiro para a construção do estádio do Flamengo tem que ser calcado em coisas sólidas, para que o Flamengo não corra o risco de acontecer justamente o que está acontecendo com o Corinthians ou o que aconteceu com outros grandes clubes brasileiros. É sobre isso que nós vamos falar, mas antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Claro, ao se inscrever no canal, ativar o sininho, você que curte o canal, curte o conteúdo, que ajudar no crescimento do canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba os próximos vídeos. Claro, tão importante quanto se inscrever e assinar o sininho é você deixar seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Comente aqui se você gostou de algo ou não do que viu no conteúdo. Deixe seus comentários. Através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue a você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e mais uma dica aqui, tá? Tô deixando na descrição desse vídeo o link para você participar do grupo de membros do canal. Tem uma série de vantagens ali exclusivas para o grupo de membros e vantagens como conteúdo exclusivo, uma maior interatividade com o canal, entre outras. Venha participar da comunidade flamenguista do Norte, te espero lá, venha participar dessa jornada. Voltando ao tema do vídeo, enfim, como eu estava dizendo, isso aqui não é uma crítica à torcida do Corinthians ou algo do tipo. Eu acho que arrecadar 36 milhões do bolso torcedor em 4 meses já é um feito muito grande. Não é esse o ponto. O ponto é que se passou a sensação, a impressão, ou se passou a imagem de que uma torcida grande, engajada, poderia arcar com a dívida de um clube, 700 milhões no caso do Corinthians, e passou aí que a torcida poderia bancar o estádio. E o perigoso é quando isso acontece, alguns dirigentes se apoderam dessa falsa impressão para tentar seguir por caminhos perigosos que vão colocar em risco a vida do clube no médio e longo prazo. E eu tive muita preocupação quando o Flamengo levantou essa possibilidade de construir seu estádio, e um dos pilares seria a ajuda, o financiamento da própria torcida. Diferente do que o Corinthians, a Gaviões, propôs, que não teria retorno algum para Gaviões, né? Os torcedores estavam fazendo parte dessa vaquinha. No caso do Flamengo, teria uma premissa de, sabe, comprar cadeiras, mas seria por um tempo determinado, depois teria que devolver.
mas a preocupação é que não existia um estudo de viabilidade econômica para isso. Então é algo meio que fantasioso. Quando não existe um estudo de viabilidade econômica, não tem uma projeção, é simplesmente um achismo. E o perigo disso é que é uma aventura. E uma aventura pode acontecer muita coisa, inclusive coisas que vão comprometer o teu clube por um intervalo de médio e longo prazo, como está acontecendo com o Corinthians. Vamos lembrar que o Corinthians era um clube financeiramente muito forte em 2012, quando entrou nessa aventura do estádio sem um estudo de viabilidade, gastou mais do que podia, comprometeu com linhas de receitas que não aconteceram, e o Corinthians é um exemplo do que aconteceu de ruim com um grande clube de futebol brasileiro nos últimos anos. E depois veio com essa história de vaquinha, porque a torcida é engajada, porque a torcida é isso. A torcida do Corinthians é uma torcida grande, é uma torcida muito comprometida, mas ela não é diferente de nenhum outro clube. E aí no início se comemorou muito, porque logo no início tiveram doações relevantes. Eu falei aqui no canal que essas doações ao longo do tempo iriam reduzir, porque o cara que botou 100 mil não ia botar 100 mil todo mês, né? O cara que botou 10 mil não ia botar 10 mil todo mês, e o torcedor que contribuiu com 5 reais não ia colocar 5 reais todo mês. E o que vai acontecendo é essa redução nas doações para a vaquinha do Corinthians, hoje com 36 milhões, dá depois de 4 meses, faltando mais 4 meses para acabar a vaquinha, ou menos do que isso, e atingiu 5% daquilo que havia se proposto. É um valor importante, já disse, mas se você considerar aquilo que você propôs e você alcançar 5%, não dá para dizer que isso é um sucesso. Ou se você alcançar no máximo 10% ao final do plano que você fez, não dá para dizer que 10% do que você previu você alcançou, não dá para dizer que é um sucesso, né? Sendo muito, muito legal, dá para dizer que é um fracasso apenas. E isso tem que servir de exemplo para que o Flamengo faça um estudo de viabilidade econômica para a construção do estádio baseado em pilares sustentáveis, em pilares sólidos, né? E pode ter sim e deve ter a contribuição do torcedor, mas qual é o retorno que o torcedor vai ter, né? Qual é a contrapartida, né? A cadeira, ok, existe uma viabilidade econômica de interesse na compra dessas cadeiras. Essa nova diretoria, a do BAP, parece ser mais realista nesse sentido, inclusive postergando aí, renegociando com a prefeitura um novo prazo de entrega, para que esse estádio seja feito ao tempo do Flamengo, como o próprio BAP disse uma vez numa entrevista, e eu acho que esse é o correto. Não precisa ser em 5 anos. O Flamengo tem o Maracanã aí por 20 anos. Tem que ser no tempo que o Flamengo consegue financiar esse estádio dentro das suas condições. Quanto mais o Flamengo crescer no seu orçamento, nas suas arrecadações, obviamente vai conseguir acelerar a construção desse estádio, mas isso não pode ser feito a um preço muito caro. Que preço caro seria esse? A um preço de você tirar a competitividade esportiva do Flamengo, porque ao fazer isso você impacta nas receitas. Você também não pode tirar a saúde financeira do Flamengo, que hoje paga todos os seus compromissos em dia e tem espaço para fazer novos investimentos. Então isso coloca o Flamengo no topo da cadeia alimentar do futebol brasileiro, e o Flamengo precisa se manter aí. E o risco justamente é você dar um passo maior que a perna, entender que pode mais do que pode, e você comprometer tudo aquilo que você levou décadas para conquistar, né? Anos no caso, que a reestruturação veio de 2013 para cá. Então isso pode comprometer todo um trabalho de 12 anos que o Flamengo vem fazendo para se tornar o clube mais viável do ponto de vista econômico, financeiro do futebol do continente, né? Então, o Flamengo ele tem que saber quais receitas ele vai compor, e se ele não conseguir compor na velocidade para construir um estádio em 5 anos, que construa em 7, que construa em 8, mas que faça de maneira que não comprometa o clube. Um outro exemplo foi o São Paulo, que demorou aí um tempo para construir o Morumbi, e no período que ele construiu o Morumbi, ele teve que sacrificar muito da performance esportiva, e foi um time que não conquistou títulos durante esse tempo.
Então existem exemplos para serem mirados por essa nova diretoria, que precisa agir de forma responsável para construir o estádio do Flamengo de uma maneira sustentável, sem comprometer a performance esportiva, sem comprometer a capacidade de competitividade e principalmente sem comprometer a saúde financeira do clube. Nesse sentido, eu vejo essa diretoria muito mais com os pés no chão. A notícia de que negociou com a prefeitura um novo prazo para a construção do estádio, muito em função também de algumas anormalidades em relação ao terreno, como a contaminação do terreno, quem vai ter que limpar, e também em relação a algumas questões contratuais com terceiros, quem vai ter que lidar com isso. A prefeitura já entendeu e está intercedendo nesse sentido, mas também está flexibilizando o prazo de construção. Então, na minha opinião, as coisas estão caminhando a contento nessa negociação, mas o torcedor, que normalmente faz a pressão para que o estádio esteja pronto de uma maneira mais acelerada, de uma maneira mais rápida, esse é o grande risco. Tá? Eu não digo a prefeitura ela vai atender as demandas do Flamengo, porque o Flamengo, vamos dizer assim, é quem elege ou deixa de eleger governador, prefeito no estado do Rio e na cidade do Rio de Janeiro. Mas a pressão que a torcida faz para que esse estádio saia e saia logo, isso pode ser uma preocupação. Então é muito importante conscientizar o torcedor de que as coisas precisam ser feitas nos seus tempos, com os processos bem consolidados. E quando essa pressão vier, é só olhar o rival, ver o que está acontecendo. O Corinthians se tornou um clube desgovernável, né? Um clube que não consegue mais guiar seus próprios passos, porque é um clube que deve a todo mundo e não consegue minimamente se estabilizar, se organizar do ponto de vista administrativo, financeiro. E cada solução que dá é mais um tiro no pé do que qualquer outra coisa, né? Essa questão da vaquinha é um exemplo muito grande disso, quando a mídia paulista querendo vender a imagem do Corinthians como time de uma torcida muito mais engajada que os outros, quando eu falei que a torcida do Corinthians é uma torcida comprometida, mas ela não é mais engajada que qualquer outro clube, inclusive já há levantamentos feitos pelo Itaú Unibanco em relação ao que é registrado nos seus cartões como consumo de torcidas de clubes de futebol, mostrou que o Corinthians não é nem a quarta torcida, a torcida que mais consome futebol, de acordo com o levantamento do Itaú Unibanco, é o Flamengo, depois o Palmeiras, depois eu acho que o São Paulo, quarto é o Fluminense, e depois a torcida do Corinthians, né? Isso não é pesquisa, são dados. E agora a própria vaquinha, até o momento, quando chegou a metade do tempo da pesquisa, do tempo que planejaram para fazer pesquisa, alcançou 5% do valor total que se comprometeu a pagar. Como dá falta a outra metade, se a gente fosse jogar numa regra simples e básica, daria 10%, mas vai dar menos que isso, porque o valor das doações vem decrescendo bastante, e os maiores valores foram justamente depositados no primeiro e segundo mês, novembro e dezembro. Ou seja, deve alcançar ali por volta de 7% do que havia sido projetado. Como eu disse, isso não tem nada a ver com a qualidade da torcida, nem nada. É só uma realidade da sociedade brasileira. É muito difícil você imaginar que o corintiano ou o santista, ou quem quer que seja, vai tirar ali do leite da criança para ficar financiando o clube, e ainda que sem que tenha uma contrapartida, né? Então, isso tem que servir de exemplo para o Flamengo não se aventurar, não fazer essas projeções sem viabilidade, sem estudo, não querer transferir a responsabilidade para quem não tem essa responsabilidade, né? E usar o exemplo de fracasso, sim, né? Como eu disse, se você alcança 5%, 7% do que você havia projetado alcançar, pô, para ser muito legal dizer que o fracasso, se é um fracasso, é o mínimo que se pode dizer. Isso é muito mais do que um fracasso, mas para ser legal, o mínimo que se pode dizer é um fracasso. Então você tem que usar justamente esse fracasso para falar, olha, isso aqui não é um caminho, vamos fazer da maneira correta, seguir processos, fazer estudos e ir na medida que o Flamengo for, vamos dizer assim, na medida que o Flamengo for avançando, consolidando, acelerando as suas arrecadações, tendo espaço ali no seu orçamento para acelerar o processo de construção, ok, vamos seguir. Do contrário,
é melhor fazer, sabe, no passo mais devagar, no passo mais controlado, para não comprometer as finanças do clube. O que pior poderia acontecer nesse momento do Flamengo é justamente dar um passo maior que as pernas, perder competitividade, performance esportiva, que isso traduz em redução de receitas, porque tem as receitas atreladas à meritocracia esportiva, e claro, isso aí é um ciclo vicioso que pode levar o Flamengo de volta para um lugar que ele definitivamente não quer mais estar, né? É como a gente diz, tem um ditado que diz que um homem inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. E a gente tem aí esse exemplo da vaquinha do Corinthians, mas tanto outros exemplos que o Corinthians deixou, exemplos negativos, que o Flamengo pode mirar e saber exatamente o que não pode fazer. O que pode ser feito, a gente não tem tantos exemplos positivos assim, né? Porque mesmo o Palmeiras, que não se endividou, ele tem um estádio aí que não é dele, né? Ele não joga lá quando quer, então também não é um exemplo muito legal. Então exemplos positivos ainda não tem tantos, mas o Flamengo pode descobrir, pode ser ele o exemplo positivo. A única coisa que ele não pode ser é ser igual o Corinthians nas escolhas que o Corinthians fez, em fazer vaquinha, em prometer isso, aquilo, outro, a imprensa ficar comemorando, celebrando, e no final dá esse resultado aí de 5% do que havia projetado. Aí é para acabar, né? Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, o famoso joinha, e de novo, vá aqui na descrição desse vídeo, veja lá o link para se tornar membro, não perca a chance, tem uma série de benefícios exclusivos para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.